Pode sentar. Que presença especial nessa noite. Glória a Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que Ele falou ao meu. Que o Senhor fale no coração de cada um de vocês. Que essa palavra seja revelada do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Mateus 16. O tema da minha mensagem é pedra de edificação ou pedra de tropeço. Não vou pedir para você perguntar para o seu irmão, mas fala aí para você mesmo. O que eu sou? Pedra de edificação ou pedra de tropeço? Abra sua Bíblia em Mateus 16. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Que diz assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino de Deus. O que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então ele advertiu a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Nessa passagem aqui, nós vemos Jesus em um momento a sós com os seus discípulos. Isso não era comum de acontecer, porque geralmente Jesus tinha uma multidão atrás dele, em busca de milagres, em busca de ouvir o que Jesus tinha para dizer. Poucos momentos Jesus tinha a sós com os seus discípulos. E quando ele tinha esse momento a sós com os seus discípulos, ele aproveitava para trazer ensinamentos, para engrossar um pouco o caldo, porque, na verdade, os discípulos dariam continuidade para o ministério de Jesus. Então aqui Jesus já estava preparando os discípulos para quando chegasse o dia de Jesus ser levado aos céus, eles pudessem dar continuidade ao ministério que Jesus começou. Então Jesus ele tem esse momento a sós com os discípulos e ele começa a trazer um ensinamento para eles. Como eu disse, não era muito comum isso acontecer, então Jesus aproveitava esses momentos para ensinar aos discípulos algo. Às vezes alguma coisa que eles não tinham entendido, às vezes algo novo que Jesus queria trazer, mas sempre ensinando sobre o reino dos céus. E quando Jesus estava ali com os seus discípulos, ele perguntou: quem dizes que eu sou? Quem as pessoas falam por aí que eu sou? Porque Jesus ainda não havia anunciado de fato que ele era o Cristo. Ele vinha fazendo milagres, ele vinha operando maravilhas, ele vinha ensinando, mas ele não falou: olha, eu sou o Cristo, nascido aqui nesta terra para salvar, sou filho de Deus. Não. Jesus permitia com que as pessoas percebessem ou não que ele era o Cristo através daquilo que ele vinha fazendo. Só que repara, imagina se uma mulher chega aqui agora pra gente e fala assim: olha, eu sou virgem e acabei de engravidar do Espírito Santo. Você ia acreditar? Seja bem sincero, você tá na igreja. Você ia acreditar que a mulher estava grávida do Espírito Santo? A primeira coisa que a gente ia falar: pulou a cerca, tá inventando uma desculpa pro marido. É ou não é? Seja bem sincero. Então era difícil de acreditar que ele era Jesus por conta das circunstâncias que Jesus tinha nascido. Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus não tinha o porte físico que eles esperavam, aquilo que eles idealizavam. O primeiro lugar que procuraram a Jesus foi aonde? Foi num palácio, não numa manjedoura, porque eles esperavam que o Cristo nascesse num lugar cheio de
pompa de ouro, de prata, né? Um bercinho ali de cristal. Mas o Cristo era diferente daquilo que eles esperavam. Então, facilmente, eles se enganaram. Assim como talvez, se nós estivéssemos lá naquela época, nós também não acreditaríamos. Então, Jesus perguntou: o que dizem por aí que eu sou? E os discípulos falaram: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, mas ninguém falava que ele era o Cristo. Preferiam acreditar que ele era um fantasma por causa de tudo que ele fazia, de todo o contexto, de todo o milagre que Jesus operava, mas não acreditavam que ele era o Cristo. Só que Jesus, ele tinha uma identidade formada em Deus. Ou seja, ele não estava nem aí para o que as pessoas pensavam dele. Qual a sua identidade? Será que qualquer coisinha te abala? Que um irmão falou com você de um jeito, você já está chateado? Qual é a sua identidade? Você está preocupado com o que as pessoas pensam sobre você, ou você está preocupado com o que Deus pensa sobre você? Não era sobre isso. Jesus só queria introduzir o assunto. Jesus não estava nem aí para o que estavam falando dele, porque pensava dele, ele ia continuar servindo, fazendo o ministério dele. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. Jesus não estava preocupado com isso, porque a identidade dele era formada em Deus. Quando nós temos uma identidade formada em Deus, não importa o que as pessoas pensam sobre nós, importa o que Deus pensa sobre nós. E era isso que tinha importância para Jesus. E aí Jesus pergunta para eles: ok, mas e vocês? Vocês que andam comigo aqui lado a lado, vocês que têm tempo a sós comigo, que privilégio, né? Quem vocês dizem que eu sou? Rapidamente Pedro respondeu talvez a mais linda revelação da Bíblia, lá no versículo 15, que diz assim: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: muito bem, Pedro. Quem era Pedro? Pedro foi um dos primeiros discípulos escolhidos por Jesus. Ele era pescador e Jesus falou: larga tudo, agora você vai ser pescador de homem. E ele largou e foi. Pedro participou ativamente do ministério de Jesus em vida, e após a ressurreição de Jesus, Pedro foi o primeiro que pregou em Pentecoste, e quando ele pregou, cerca de 3.000 vidas aceitaram a Jesus. Então Pedro participou ativamente do ministério de Jesus, quando Jesus estava vivo, e depois que Jesus ressuscitou, Pedro também teve uma importância, porque ele continuou o legado de Jesus. E aí Jesus fala para ele: muito bem, Pedro, essa revelação certamente quem te deu foi o Pai. Pedro olhou para Jesus com um olhar celestial, com uma visão espiritual, porque por ele mesmo, humanamente, ele não reconheceria que era o Cristo. E Jesus falou: quem te deu essa revelação foi Deus. Essa revelação vem de Deus. Você olhou com um olhar espiritual sobre as coisas. Você não olhou igual as outras pessoas que pensam que eu sou um fantasma. Você viu além. Você viu aquilo que Deus está planejando. Você viu o reino dos céus. Porque ele reconheceu não só que era o Cristo, mas que era o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí Pedro recebe esse elogio e recebe também uma promessa. O nome de Pedro significava pedra. E Jesus fala: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não que a igreja seria edificada sobre Pedro, que Pedro por si só não faria diferença nenhuma. Mas aquilo que ele carregava, a verdade e a revelação que ele recebeu do céu, sobre esta pedra, sobre esta revelação, sobre aquilo que você recebeu de Deus, sobre isso eu edificarei a minha igreja. E olha que interessante, quando começaram as primeiras reuniões, verdadeiramente os primeiros cristãos, a igreja iniciando, quem estava lá era Pedro, porque aquilo que o Senhor prometeu se cumpriu. Que lindo ver quando alguém entrega a sua vida ao Senhor,
o Senhor cumpre, Ele é usado, Ele olha as coisas com um olhar espiritual. Aí estava tudo lindo, tudo maravilhoso, né? A gente pode pensar assim, caramba, recebeu uma revelação do céu, que coisa bonita. Mas aí a Bíblia não para por aí. Até aqui Pedro era considerado uma pedra de edificação, uma pedra de edificação. Só que aí o versículo continua. E aí lá no versículo 21 fala assim, pode colocar o versículo 21 para mim, por favor? Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Então aqui Jesus começa a falar para os discípulos aquilo que ia acontecer, começa a preparar eles, porque Jesus precisava ser crucificado. Então Jesus já começa a preparar eles. Olha, vocês precisam dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Vocês precisam dar continuidade ao reino dos céus. Está chegando a hora. Eu realmente sou filho de Deus e eu vim a este mundo por um propósito. E aí continua no versículo 22. Pedro o chamou de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas. Jamais, Senhor, disse ele, isso nunca lhe acontecerá. Jesus se voltou para Pedro e disse, afasta-te de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. Considera as coisas apenas pelo ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. O mesmo Pedro que antes foi considerado aquele que recebeu uma revelação de Deus, uma pedra de edificação, agora agiu da mesma forma que Satanás agiu quando Jesus estava no deserto sendo tentado. E Jesus repreende ele naquele momento. Não faça isso. Não fala nada contrário da vontade de Deus para mim. Porque Jesus tinha o quê? Uma identidade formada em Deus e fortalecida por Ele. Jesus entendia qual era o propósito dele. Jesus entendia que era melhor ficar num deserto com Deus do que num palácio sem Deus. Jesus entendia que era melhor cumprir o propósito de Deus, morrer na cruz, mas fazer a vontade de Deus, do que viver sem Deus. Jesus entendia que não importava o que ele passasse, qual sacrifício ele precisasse fazer, era melhor do que ficar sem Deus. E ele falou para Pedro, não fala mais nada, fica quieto. Você que foi considerado pedra de edificação, agora está sendo uma pedra de tropeço para mim. Está falando o que não deve. Pedro foi repreendido por Jesus naquele momento. Porque ele tentou fazer com que Jesus fosse independente à vontade de Deus para ele. E algumas coisas nós aprendemos com Pedro, algumas lições nós aprendemos com Pedro. Primeiro, nós precisamos reconhecer diariamente a soberania de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz por nós e que a eternidade é real. Você já parou para pensar que a eternidade é real? Só que da mesma forma que naquela época não acreditaram que era Jesus, será que verdadeiramente nós estamos acreditando naquilo que nós ainda não vemos, que é algo que nós ainda não conhecemos? Será que se não aparecer alguém falando que é Jesus, fazendo alguns milagres, dizendo que voltou, será que a gente não vai ficar confuso? Será que se aparecer um falso profeta, nós não vamos acreditar? Porque nós idealizamos algo, porque nós planejamos na nossa cabeça algo, e se acontecer diferente daquilo que nós pensamos, a gente deixa de acreditar? Será que a gente não está adiando a eternidade com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos? Será que nós temos nos perguntado todos os dias a pergunta que Jesus fez para aqueles discípulos? Quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para nós?
Será que Jesus tem sido a nossa prioridade? Será que Jesus tem sido aquilo que nos move? Porque o mundo vive de momentos. Eu vou aproveitar esse momento aqui, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas a gente vive em prol da eternidade. Nós precisamos aproveitar sim, mas com a consciência de que nós só estamos de passagem aqui. Esse mundo não é a nossa casa, esse mundo não é nosso lugar. Nós somos cidadãos dos céus e nós vamos morar com Cristo um dia. E Jesus verdadeiramente vai voltar. Não é um conto de fadas, não é uma historinha, não é uma ilusão de ótica. A eternidade é real. O tema é desde sempre para sempre. Existe um para sempre, existe um final feliz. Existe um felizes para sempre para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que acreditam na volta de Jesus. Mas nós precisamos nos perguntar todos os dias quem Jesus é para nós. Qual a posição que nós temos dado para Jesus na nossa vida? Qual a soberania de Deus que eu acredito? Assim como Pedro teve aquele olhar espiritual sobre quem era Jesus, nós precisamos na nossa vida também reconhecer que o sacrifício de Jesus foi real, não foi em vão, e que a eternidade existe e que nós vamos para lá um dia. Amém? Segundo, nós precisamos estar firmes em Jesus, que é a nossa rocha. Não é Pedro, não é a pedra em si, mas aquilo que ele carregava. A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, que pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o que for, que a casa permanecerá. Para que nós tenhamos uma identidade forte, firme, nós precisamos construí-la em Deus. Nós precisamos construir a nossa vida em Jesus, que é a nossa rocha eterna, que é a nossa rocha inabalável. Nós precisamos conhecer quem é Jesus. Nós precisamos reconhecer quando Jesus fala conosco. Nós precisamos reconhecer que aonde Jesus passa, nada fica igual. Se Jesus passou pela sua vida, não pode ser a mesma coisa que era antes. Igual o pastor falou aqui, você não pode querer viver algo novo, tendo as mesmas atitudes de antes. E por onde Jesus passa, o que ele faz? Ele transforma, ele muda, ele renova. Então nós precisamos ter a nossa vida firmada em Jesus, que é a nossa rocha. Não é sobre ideologias, ou falas, ou coisas, ou sobre nós mesmos, mas em Jesus, que é o nosso Deus, que é soberano sobre todas as coisas. 3, precisamos viver por fé e ter um olhar espiritual sobre as coisas. Tudo na sua vida, meu querido, é espiritual. Tudo. E você precisa ter esse olhar espiritual sobre as coisas. O pastor estava falando sobre fé de manhã. Aí quando ele abriu em Mateus 17, eu falei assim, caraca, vai ler o mesmo texto que eu já separei. Aí deu ruim, mas ele não falou não. Mas ele falou sobre fé. Fé é algo difícil de explicar, mas que nós precisamos viver todos os dias. Ter fé nas promessas do Senhor, ter fé naquilo que o Senhor garantiu que vai acontecer para nós, ter fé em quem Deus é e ter um olhar espiritual sobre as coisas. O mesmo Pedro, que teve um olhar espiritual, por um momento teve um olhar terreno sobre as coisas. E às vezes a gente não está conseguindo vencer os embates que nos aparecem, porque nós estamos olhando com um olhar terreno. E eu separei uma frase que eu li esses dias que diz assim: ou você se limita à sua visão, ou você rompe tendo a visão vinda de Deus. Porque a nossa visão é limitada. Eu só enxergo até aquela parede ali. Mas a visão celestial enxerga além, o que tem depois. Ele sabe quem você é. Ele sabe cada fiozinho de cabelo que você tem. Ele te formou no ventre da sua mãe. Ele já te conhecia quando você era formado. O que você vê é só o momento, mas Deus vê o que está além. Você vê esse momento que você está passando, você vê as coisas que estão acontecendo, você liga o jornal e só vê notícia ruim.
Mas Deus está vendo que se nós continuarmos firmes, nós permaneceremos, nós chegaremos até a eternidade. Deus está vendo que Ele preparou algo melhor para nós. Deus está vendo que Ele preparou algo especial. Pedro, por um momento, ele viu um sofrimento, mas Jesus viu a salvação da humanidade. Pedro olhou e viu: Jesus, você vai sofrer, você vai morrer. Mas Jesus via aquilo que Ele estava fazendo por nós. Talvez você está olhando para a sua vida agora e está vendo um monte de desafios. Você está pensando assim: vai chegar segunda-feira. Meu Deus, segunda-feira chegou. Mas o Senhor está vendo algo além, que há um propósito na sua vida. Você não está vivendo nada à toa, porque é Ele que te sustenta. Olhe tudo na sua vida com um olhar espiritual, com o olhar do Senhor, e rompa com a visão de Deus. Quarto, precisamos exalar a Jesus e não a nós mesmos. Pedro foi considerado uma pedra de edificação. Depois Jesus falou para ele: cuidado para você não ser uma pedra de tropeço. Era o mesmo Pedro, era o mesmo discípulo, estava do lado de Jesus, andava com Jesus, vestia roupa de discípulo, tinha aparência de discípulo, ele estava ali com o Senhor fazendo a obra. Mas o que diferenciou Pedro, pedra de edificação, do Pedro, pedra de tropeço? Aquilo que ele carregava dentro dele, a revelação que ele recebeu dentro dele. Imagina uma pedra de tropeço. Quando você está andando na rua assim e você tropeça, o que você faz com aquela pedra que você tropeçou? Geralmente, assim, você chuta, não é? Você fica irritado e chuta aquela pedra para longe. Pedra de tropeço só serve para ser descartada. Pedro, o mesmo Pedro que teve uma revelação também, por um momento ficou com um olhar terreno, e Jesus alertou: cuidado para você não se tornar uma pedra de tropeço. Jesus contou a parábola das 10 virgens. Eram 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Todas eram virgens, todas dormiram. Qual era a diferença entre as 5 loucas e as 5 prudentes? Aquilo que elas carregavam. Elas eram virgens, elas dormiram, elas estavam esperando o noivo, mas a diferença era aquilo que elas carregavam dentro dela. Não adianta ser crente, andar com roupa de crente, falar que nem crente, se vestir que nem crente, cantar música de crente, se dentro você está morto ou você está dormindo. Porque se for assim, você é uma pessoa como qualquer outra. E aí tem uma palavra dessa: desperta. Porque os crentes estão precisando se despertar. Porque a gente está vivendo mais de aparência do que com algo que nós temos carregado no nosso interior. Qual a revelação de Jesus que você recebeu para você? O que você está carregando na sua vida? É só uma aparência? Por dentro você está destruído, morto ou dormindo? Que você precisa se despertar? Ou você carrega uma revelação do céu? Aquilo que diferencia a nossa vida é aquilo que a gente carrega. Aquilo que diferenciou Pedro por um momento é aquilo que ele carregava. Graças a Deus ele se despertou e continuou fazendo a obra. Então, se por um momento você está dormindo ou você está com seu interior destruído, saiba que você tem um Deus que te renova, você tem um Deus que te restaura, você tem um Deus que faz tudo de novo, você tem um Deus que está te dando a oportunidade de recomeçar e avançar para a eternidade que só Ele pode nos dar. Não é por nós, não é por quem nós somos, é por aquilo que nós carregamos. E 5, fale menos. Pedro falou algo para Jesus. Eu imagino que Jesus deve ter falado assim: você está pensando que você é quem? Só porque eu te dei um elogio, agora você quer falar o que não deve? Guarda para você aquilo que talvez não edifique o próximo. Sobre isso aqui eu tenho 2 coisas para te alertar. A primeira, cuidado com o que você fala.
Tenha certeza que aquilo que você fala é algo de Deus. Imagina se Pedro fala isso para qualquer outra pessoa. De repente essa semente poderia ter entrado no coração. Ah, realmente, né? Eu sou uma pessoa importante. Realmente eu tenho feito a obra. Realmente eu tenho trabalhado. Realmente eu tenho cuidado da obra do Senhor. Eu não mereço isso. Estava querendo saber mais do que Deus. Mas facilmente isso entra no nosso coração quando nós não estamos bem, quando nós não estamos passando por um momento bom na nossa vida. Então, cuidado com o que você fala, porque aquilo que você fala pode ser uma pedra de tropeço para alguém. Infelizmente, nós temos ouvido muitas pessoas falarem que se desviaram do Evangelho porque foram feridas, porque foram magoadas. Claro que muitas usam isso como desculpa para fazer algo que já queria. Mas tem sim muitas pessoas que estão sendo feridas, que estão sendo magoadas por palavras que foram pedras de tropeço. No reino dos céus a gente não tem razão de nada. Quem tem razão é Deus. Então, se você acha que você tem razão, guarda e ora. Fale menos. A palavra de Deus diz lá em Tiago: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. E a segunda coisa, cuidado com quem você compartilha aquilo que Deus tem para você. Jesus compartilhou com os discípulos e os próprios discípulos tentaram impedir Jesus de continuar seguindo para a crucificação. Se você compartilha algo que Deus tem para você com alguém que não tem a mesma visão espiritual que você, a primeira coisa que a pessoa vai tentar fazer é te parar. E vai falar assim: olha, acho que isso aí não vai dar certo não, hein? Acho que isso aí não vai ser bom. Ou então vai falar para você: coitadinha de você, você é tão boa, você é tão especial, você não merece passar por isso. Porque ela não tem a visão do propósito que Deus tem para a sua vida. Então, não compartilha os sonhos e os projetos de Deus, que Deus revelou a você, para qualquer pessoa, para alguém que não vai te edificar, para alguém que, pelo contrário, ainda vai ser uma pedra de tropeço na sua vida. Ah, pastora, mas é meu amigo, é uma pessoa que eu confidencio tudo. Mas se essa pessoa não estiver preparada, ela pode atrapalhar o que Deus tem para você. Ela pode atrasar o que Deus tem para você. Porque você vai ouvir palavras que não são de Deus. E você vai deixar isso entrar no seu coração. Se você não tem ninguém para contar, guarda e conta para o Senhor. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que eu falo: ai, Guilherme, queria tanto contar para alguém, mas eu preciso guardar. A gente às vezes quer contar para as pessoas, né? Quer compartilhar com alguém. O ser humano tem a necessidade disso. Só que cuidado com quem você fala. Nem todo mundo tem o mesmo olhar espiritual que Deus deu para você. Então tenha cuidado. Reconheça quem é o Senhor na sua vida. Reconheça que a eternidade é real. Viva a sua vida firmado em Jesus, que é a nossa rocha. Saiba que Jesus pode transformar a sua vida. Tenha fé, olhe para as coisas com um olhar espiritual. Exale Jesus Cristo na sua vida. Que todos os dias nós possamos diminuir para que Jesus possa crescer em nós. Que todos os dias Jesus seja tão forte, tão presente na nossa vida, que a vontade dele seja soberana, que nós possamos ter a revelação daquilo que ele quer para nós, que ele possa nos sustentar, para que nós possamos avançar diariamente na nossa vida. E tenha cuidado com o que você fala e para quem você fala. Guarde aquilo que o Senhor deu para você como uma preciosidade, como uma pedra preciosa. E creia que no tempo certo o Senhor vai fazer coisas tremendas através da sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você está passando. Às vezes os jovens estão enfrentando dificuldades no seu dia a dia, sendo afligidos na escola, no trabalho, todos nós. Mas creia que tudo na sua vida tem um propósito maior.
Deus já sabe o que espera lá na frente. Olhe com um olhar espiritual, com uma visão do reino soberana sobre as coisas. Porque o reino dos céus é como um mundo reverso. Se você quer viver, você tem que morrer. Se você quer ser exaltado, você tem que diminuir. Se você quer sabedoria, você vai receber problema para resolver. Se você quer seguir a Jesus, você tem que pegar uma cruz e seguir. Se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder primeiro. Já reparou que o reino dos céus é todo o contrário? Se você quer crescer, primeiro você tem que diminuir. Se você quer algo maior, primeiro você tem que aprender. E aí, Jesus finaliza esse capítulo lá no versículo 24, dizendo: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão da sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Pois o Filho do Homem virá com os seus anjos na glória de seu Pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. Pedro entendeu que ele precisava diminuir e deixar que a revelação de Cristo se exalasse na vida dele. Assim como nós precisamos aprender isso todos os dias. Que tipo de pedra nós temos sido? Uma pedra de tropeço ou uma pedra de edificação? Uma pedra que atrapalha o reino ou uma pedra que edifica o reino? Uma pedra que paralisa, que é descartada, ou uma pedra que visualiza o mundo espiritual e abençoa outras vidas? Porque o reino dos céus é assim, não é só para guardar para nós mesmos, mas é para exalar aquilo que Jesus tem para nós. Assim como Pedro foi muito usado, através de sua pregação, muitas vidas foram ganhadas, que através do seu testemunho, o Senhor possa ser glorificado. Amém? Eu quero orar pela sua vida, fique de pé. Coloca a mão no seu coração nesse momento. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Deus, ouvindo a Tua palavra, Pai, entendendo que não há nada melhor, Senhor, do que ter a nossa vida voltada para Ti, Deus. Senhor, assim como Pedro recebeu uma revelação de quem Tu era, revela ao nosso coração, Senhor, quem Tu és para nós, Senhor. Que a nossa fé, Senhor, não venha se esmorecer. Que nós, Senhor, não venhamos desistir no meio do caminho, mas que nós possamos entender quem o Senhor é para nós e aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos avançar no Teu reino, Deus. Que possamos olhar com um olhar espiritual para as coisas. Que possamos entender e acreditar que a eternidade é real e que o Senhor vai vir buscar a Tua igreja e que o Senhor vai vir buscar cada um de nós no tempo certo e nós estaremos contigo na glória, Senhor. Senhor, que aquilo que nós carregamos possa ser a diferença, que nós possamos carregar a Tua presença, Senhor. Que nessa noite nós possamos entender que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, que nós precisamos diminuir para que o Senhor possa crescer, que nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós precisamos da Tua presença mais do que tudo, Deus. Senhor, não nos permita viver, Senhor, para este mundo, Deus, com prazer nas coisas deste mundo, mas que nós possamos ter o coração voltado para Ti, porque há um propósito em todas as coisas. Renova-nos nessa noite, Senhor, fortalece-nos nessa noite, Pai, que nós possamos entender, Senhor, que há um propósito eterno, Pai, para nós estarmos aqui. Senhor, que não há nada melhor do que fazer a Tua vontade, que assim
como Jesus tinha prazer em fazer a tua vontade, que nós possamos ter o mesmo prazer em viver, Senhor, a tua vida, em acreditar aquilo que o Senhor tem para nós, em andar nos teus caminhos, Senhor, que nós possamos entregar a nossa vida de todos os dias e que o Senhor seja o centro da nossa vida, o centro da nossa casa, o centro, Senhor, de tudo, Senhor, e que nós tenhamos prazer na tua lei, Pai. Revela-te a nós, Senhor, nessa noite. Senhor, talvez muitos corações tristes, cansados ou desanimados, Deus, por causa, Senhor, de tantas pressões, por causa de tantos desafios. Senhor, às vezes nós pensamos em desistir, Deus. Às vezes nós pensamos em deixar tudo, porque ouvimos palavras, Senhor, porque ouvimos aquilo que não deveria. Senhor, renova o nosso coração nessa noite e que nós possamos continuar caminhando para o alvo que é Cristo, que nós possamos continuar caminhando para a tua vontade. Senhor, fortalece a nossa vida, assim como a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. Eu profetizo que as portas do inferno não prevalecerão sobre a nossa vida, que nós continuaremos firmes, que nós continuaremos prosseguindo, que nós venceremos, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nada que o inferno tentar fazer para parar essa igreja, Senhor, prevalecerá, porque aquilo que for ligado aqui, Senhor, será ligado no céu, porque nós estamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Nós estamos prosseguindo para aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece a nossa vida, Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, Pai, em nome de Jesus. Aleluia.